Essa pregação nós podemos chamar de armando tendas para coisas que já passaram. A palavra de Deus diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Tinha coisas que Jesus só mostrava para esses 3 discípulos. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Mas tinha revelações, tinha milagres que Jesus não mostrava para os 12. Jesus só mostrava para Pedro, Tiago e João. Você tem que aprender isso com Jesus. Tem determinadas coisas na tua vida que nem todo mundo pode ver, nem todo mundo pode saber. Ele podia ter pego os 12 discípulos, não era tudo discípulo? Não foi tudo ele que escolheu? Não era todos de Deus tirando Judas? Mas determinadas revelações, determinados milagres, Jesus só levava Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração só foi Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo só foi Pedro, Tiago e João. No Getsêmani só foi Pedro, Tiago e João. Eles eram os mais próximos, eles eram os mais íntimos. Você pode ter muitos amigos, mas tem aquelas pessoas que são as mais, que já provaram a confiança. Nem todo mundo pode saber de tudo na sua vida. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e levou em particular. Quer dizer, ele levou sem falar nada para os outros. Vou levar vocês ali, não conta para o resto. Eles não devem saber, é só vocês. E foi transfigurado diante deles, quer dizer, ele foi glorificado. Foi mostrado para Pedro, Tiago e João a verdadeira face do Senhor Jesus, que ele não era um homem comum, ele era realmente o Filho de Deus, ele veio realmente aqui para salvar o mundo. Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus, eles viram Jesus como Jesus é, o próprio Filho de Deus, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, quando Jesus estava lá, foi glorificado diante dos 3, a palavra de Deus diz que Moisés apareceu lá no monte, e Elias também apareceu lá no monte. E os 3 estavam conversando, Jesus, Moisés e Elias estavam conversando. Se você depois abrir lá em Lucas, capítulo 9, versículo 31, você sabe que cada evangelho detalha uma coisa. Você sabe que se cada um de nós vê a mesma cena, se a gente vê a mesma cena ali na frente da igreja, cada um de nós vai detalhar aquela cena de uma maneira diferente. Então, por exemplo, Lucas capítulo 9, versículo 31 diz que eles falavam da partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então Jesus, Moisés e Elias estavam conversando sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa era a conversa que os 3 estavam tendo. Então disse Pedro a Jesus, sempre Pedro, era sempre ele. Ele era o mais atrevido. Ele ia lá e falava o que ninguém tinha coragem de falar. Ele era um homem de decisão. Ele foi o único que teve coragem de sair do barco para andar. Mas ele também afundou. Mas depois ele se levantou. Então você sabe que quando você é uma pessoa que tem coragem, que você tem decisão, você acerta, mas você também o quê? Você erra. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, quer dizer, Jesus não pediu nada para ele. Tem gente que ela é assim, ela faz as coisas sem Deus pedir. Ela faz as coisas sem a direção de Deus. Pior coisa que tem é você tomar uma decisão na sua vida sem a direção de quem? Pior coisa que tem é você fazer algo da sua cabeça. Pior coisa que tem é você fazer algo segundo o teu coração.
É a pior coisa que tem é você fazer algo sem o Espírito Santo te dirigir, sem o Espírito Santo te orientar. Sem Deus falar para você assim, olha, faz isso. Você vê que Jesus estava pedindo alguma coisa para Pedro? E você vê que Pedro era abusado. Olha só quem estava conversando. Jesus, Moisés e Elias. Ele foi lá e interrompeu a conversa dos três. Então lhe disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Ele queria fazer quantas tendas? Por isso que a pregação é fazendo tendas para aquilo que já foi. Farei aqui 3 tendas, uma será tua, porque Pedro não queria mais descer de lá não. Bom é estarmos aqui, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, eu, o Senhor, Moisés, Elias, Tiago, João. Eu faço uma tenda para o Senhor, uma será tua, outra para Moisés e outra para quem? Para Elias. E nós vamos ficar aqui para sempre. Não vamos descer mais. Falava ele ainda, quer dizer, enquanto ele estava falando de fazer as tendas, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quer dizer, em quem tenho prazer, a ele ouvi. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, não viram mais Moisés, não viram mais Elias. O que é que está escrito aí no versículo 8? Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a quem? Senão Jesus. Olha aqui para mim. O que é que Pedro queria fazer? Queria fazer quantas tendas? Uma para quem? Uma para Jesus. Segunda para quem? Para Moisés. E a terceira para quem? Para Elias. Porque os 3 estavam ali. Pedro não entendeu que Moisés já tinha passado. Moisés já tinha feito a parte dele. Elias e Moisés estavam conversando com Jesus sobre o que Jesus ia fazer na cruz do Calvário, sobre a morte de Jesus. Então Moisés já tinha feito a parte dele, já tinha cumprido a parte dele, já tinha libertado o povo, já tinha trazido as leis, já tinha profetizado a vinda de Jesus, já tinha profetizado a morte de Jesus através das leis. Mas ele queria fazer uma tenda para Moisés, para que Moisés ficasse ali com eles naquele monte. Mas Moisés já tinha ido embora. Ele veio ali naquele momento, só naquele momento especial, mas ele não estava mais ali. Já tinha ido. Ele queria fazer também uma tenda para quem? Para Elias. Moisés estava ali no monte representando as leis. Elias estava ali representando os profetas. Elias também já tinha feito a sua parte. Elias já tinha feito a sua parte. Elias também já tinha ido já. Inclusive foi até arrebatado vivo para o céu. Mas Pedro também queria fazer uma tenda para quem? Pedro, olha aqui para mim. Pedro é que nem muita gente. Gente que gosta de fazer tenda para coisas que já foram. Quando Pedro estava falando de fazer uma tenda para Elias, para Moisés e para Jesus, imediatamente Deus apareceu. Versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo uma nuvem, uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele, quer dizer, somente ele. Você não vai fazer tenda para Moisés, você não vai fazer tenda para Elias, eles já vieram, eles já passaram, você só vai ouvir a quem? A Jesus. Quer dizer, você não vai ficar com o passado, você vai ficar com o meu filho. Eu dei meu filho para vocês ficarem com ele. Mas tem gente que ela é assim, o passado dela não passa. Tem gente que por exemplo, tem gente que tem mágoa há anos. Ela armou uma tenda no coração dela para uma mágoa. Ela não deixa, ela não perdoa. Aquela mágoa está presa. Ela fez do coração dela uma tenda e prendeu aquela mágoa no coração dela. Ela não deixa a mágoa aí. Ela não libera perdão.
Ela não segue a vida dela com Jesus. Ela e a mágoa. Assim como Pedro queria ficar ali com Moisés e Elias, ela fica ela e a mágoa dela. E ali tem passado já dias, meses e anos. Muitas das vezes a pessoa está na igreja, muitas das vezes a pessoa conhece a palavra, mas ela tem uma tenda no coração dela que ela guarda aquela mágoa, que ela não se liberta daquela mágoa. Por isso que a vida dela não vai. Porque enquanto o passado não vai, coisas novas, Deus não tem como fazer nada novo na sua vida. Tem gente que é um trauma. Você vê que tem gente que ela já está beirando a terceira idade, ou já chegou na terceira idade, mas ela tem, por exemplo, um trauma. Tem gente que tem trauma de infância, trauma de adolescência, alguma coisa ruim que aconteceu há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aquilo ali está guardado dentro do coração da pessoa, aquilo ali está guardado na cabeça da pessoa. Ela armou uma tenda para aquilo que já foi, para aquilo que já passou. Ela não consegue se libertar daquilo ali. Ela está envelhecendo, a vida está passando, ela não consegue avançar, ela não consegue florescer, ela não consegue vencer, ela não consegue ver a presença de Deus, ela não consegue ver a grandeza de Deus na vida dela, porque ela armou tenda para um trauma que ela não deixa ir. Ela não vence aquilo ali. Você vê que Pedro queria ficar ali em cima. Deixa eu armar uma tenda para o Senhor, deixa eu armar uma tenda para Moisés, deixa eu armar uma tenda para Elias, vamos ficar aqui. E Deus falou: não, esse é meu filho amado, a ele ouvir. Vocês não vão ouvir mais ninguém, vocês vão ouvir a quem? A Jesus. Ele é o presente. Deus quer que você viva o presente para você ter um futuro abençoado. Tem gente que armou a tenda num pecado. Tem um pecado que a pessoa não consegue largar. Às vezes pecado de prostituição, às vezes pecado de avareza. Tem um pecado que a pessoa não consegue largar. Ela armou uma tenda na vida dela, tem ali um pecado que ela sabe que é pecado, ela sabe que ela tem que largar, ela sabe que ela vai perder a salvação dela por causa daquele pecado, mas ela está presa àquele pecado ali. Ela não desarma a tenda do coração dela e fala assim: vou me libertar, vou abandonar, vou seguir a minha vida a partir de hoje com Jesus. Tem gente que é um relacionamento que a pessoa teve, que ela não consegue esquecer. Um relacionamento que ela só sofreu, que ela só gemeu, mas a psicologia chama isso de síndrome de Estocolmo. Você sabe o que quer dizer síndrome de Estocolmo? Não sei se vocês já viram, tem pessoas que se apaixonam pelo seu sequestrador. A pessoa é sequestrada, ela é violentada, ela fica no cativeiro dias, meses, às vezes anos, e tem muitas histórias pelo mundo todo em que a vítima acaba se apaixonando pela pessoa que sequestrou ela, que violentou ela, que destruiu a vida dela, que acabou com a vida dela. A psicologia chama isso de síndrome de Estocolmo, quer dizer, você se apaixona pelo monstro que destruiu a sua vida. É o que eu mais vejo por aí. Gente que armou uma tenda para um relacionamento tóxico. Ela não está mais com a pessoa fisicamente. A pessoa não está mais com ela fisicamente. Esse relacionamento às vezes já terminou faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, mas o espírito da pessoa ainda está com ela. Ela ainda tem aquela tenda armada, ela está ali. Ela ainda carrega uma esperança daquilo ali, sabe? Ela não consegue sair daquele círculo vicioso, aquele relacionamento doentio. Hoje ela está sozinha, a pessoa às vezes está sozinha, mas ela está em paz, ela não consegue viver. É estranho para ela estar em paz. Ela tem que ter alguém violentando a mente dela, perturbando a alma dela, humilhando ela. Ela não consegue viver sem isso. Então, quando ela não consegue voltar com a pessoa, ela traz para a vida dela uma outra pessoa, mas que tem o mesmo espírito que aquela outra pessoa. Aí você olha assim e fala assim: caraca, a fulana tem dedo podre para relacionamento, o fulano tem dedo podre. Pô, mas já está envolvida com uma outra pessoa, mas é o mesmo relacionamento. Por quê? Porque ela está presa a esse tipo de relacionamento que ela nunca deixou ir embora.
Porque quando a pessoa se liberta desse tipo de relacionamento, e a vida tem que seguir. A vida não tem que seguir, sim ou não? Tem ou não tem? A vida tem que seguir. Você se libertou, você desarmou a tenda, você deixou embora, você desceu, falou assim: minha vida vai seguir. E você conhece uma pessoa, quando aquela pessoa dá o menor sinal de que ela parece ser como a outra, você fala assim: estou fora, não quero mais isso para minha vida, não quero mais esse mal para mim. Tem gente também que é um lugar que a pessoa esteve, um lugar que ela trabalhou, um lugar que ela fez parte, que o corpo saiu, mas o espírito ainda está lá. Tem gente que ela não consegue viver um novo ciclo na vida dela. Não consegue viver um novo ciclo na vida dela. A pessoa gosta de prender aquilo que já foi embora. Pedro disse assim: eu quero fazer uma tenda. Eu queria que vocês morassem aqui, ficassem aqui. Não voltassem mais para o céu. O ser humano, ele é assim, ele gosta de se agarrar a coisas que já foram o quê? Embora. O que já passou, você tem que deixar passar. Senão, quando você chegar nos teus últimos dias da sua vida, você só vai guardar ressentimento, remorso e mágoa, principalmente de você mesmo. Porque você vai dizer assim: eu podia ter vivido melhor e não vivi. Deus falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado. Eu dei Jesus para você. Você que está aqui, Deus deu Jesus para você. Com Jesus você pode recomeçar. Com Jesus você pode dar a volta por cima. Amém? Com Jesus você pode olhar para frente. Amém? Com Jesus você pode viver uma nova vida. Amém? Ser salvo, ser abençoado, ser um testemunho dele. Meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, a ele ouça o que Deus está te falando nessa manhã. Ouvi Jesus. Veja se você não está que nem Pedro. Veja se você não está prendendo Moisés e Elias. Deixa Moisés e Elias ir embora. Deixa as coisas do passado ir embora. Fica com Jesus. Às vezes você tem aí no teu celular um monte de vídeo, de foto, de gente que só te fez mal. Aí você fica em casa, você põe aquela música lá, sabe aquela música que já deprime? Aquela música deprê. Aí você fica lá, vendo as fotos, os vídeos, aí você chora. Aí você fica lambendo as tuas feridas que nunca cicatrizam. Você lembra de Tomé? Tomé disse assim: olha, eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar onde? O que Tomé disse? Eu tenho que tocar onde? Eu tenho que tocar na ferida. Porque Tomé achava que tocando na ferida ia causar dor em Jesus. Ele está vivo mesmo. Jesus apareceu e falou assim para Tomé: você pode tocar. Toca aqui, você quer tocar? Porque não havia mais feridas. Estava tudo cicatrizado. Tudo estava curado pelo poder de Deus. Quando Tomé tocou, ele disse: Senhor meu e Deus meu, porque viste, creste, mas bem-aventurado é os que não viram e creram. As feridas causadas no Calvário, até aquela ferida do soldado, sabe o soldado da lança? No terceiro dia já não havia mais, só havia as cicatrizes como lembrança da nossa vitória. Amém? A cruz era o passado e a ressurreição é o futuro. Por isso que você não pode ter, por isso que você não pode ter um cordão com Cristo pendurado. Bispo, eu tenho um cordão com Cristo pendurado. Você tem que se libertar disso. Por quê? Porque o teu Cristo nunca ressuscitou. O teu Cristo está morto até hoje. Ele está morrendo em você todo dia. Porque a cruz aqui é vazia, porque ele não está mais aqui. A manjedoura está vazia, ele não é mais um bebê, ele não está mais na manjedoura. A cruz está vazia, ele não está mais na cruz. O túmulo está vazio, ele não está mais no túmulo. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? A Ele ouvi. Você veio aqui ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus.